criar uma coligação que passa necessariamente pelo afastamento do galo negro, sim. afastamento da política de Mangai, por aí isso nunca, eu acho que nunca poderão fazer isso. E por essa razão é que defendem isto e que põem, portanto, em xeque, por exemplo, o partido político que em 2022 teve ao lado da UNITA, que é o Bloco, né? Fica em xeque porque o Bloco não poderá mais brindar desta forma. Então cheguei à conclusão de que a UNITA, mesmo com a reabertura da Frente Unida Patriótica, não será muito difícil retornar o êxito tido nas eleições passadas, porque afinal outras forças estão a surgir, também estão a debicar na mesma praça e, por conseguinte, haja uma partilha. Por isso é que se diz que as eleições de 2027 serão eleições muito renhidas e poderão ter resultados, evidentemente, que vai surpreender a própria sociedade. Passamos agora para o jornal O País. CNE reforça compromissos com confiança nos processos eleitorais. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, reafirmou o compromisso da instituição com uma comunicação credível e transparente. A CNE aponta a desinformação e a rápida circulação de informação como desafios à confiança dos cidadãos nos processos eleitorais. É interessante essa matéria, porque a CNE de facto dá-se a conhecer pela comunicação e tem que aprimorar mais. Aliás, não sempre trabalhou nesse sentido, já trabalhou, quem deu rosto já há algum tempo à CNE, terá sido porta-voz da CNE, foi o Dr. Adão de Almeida. Na minha perspectiva, foi daí que o Dr. Adão de Almeida se projetou politicamente, sendo hoje a figura que é, apesar de que eu particularmente já conhecia o Dr. Adão de Almeida na academia. Ele é um jovem das academias e, como tal, conseguiu se firmar aí, mas na política foi a partir da CNE que o Dr. Adão de Almeida se fez, digamos que, apresentar, tornou-se aquela figura que é hoje, com todo o prestígio com que se revelou. Depois passou por lá a doutora Júlia Ferreira, cuidou da imagem em dois, digamos que, se quisermos, mandatos na CNE. É o rosto visível. E hoje temos o Dr. Camati, né? Estamos à espera, porque a comunicabilidade, a comunicação, o fator comunicação é fundamental na apresentação, digamos que, das instituições. As instituições se revelam como tal por via da comunicação. Tenho, digamos que, tocar neste aspecto. Quando a CNE vier a terreiro falar alguma coisa ou dizer alguma coisa, vai ser por via da comunicação, da sua estratégia de marketing, envolvendo não só aquilo que é consagrado à comunicação oficial ou à comunicação tradicional, mas hoje por hoje temos outros meios, como meios que se prefazem por via da internet, como são as redes sociais. Penso que existem técnicos, conheço alguns técnicos que trabalham ao nível da CNE. Confesso que eu até pensava que o Eduardo Magalhães, doutor Eduardo Magalhães, fosse aparecer, digamos que, à frente da comunicação, mas por ter sido uma voz que muito mais conhecemos no radialismo e tudo mais, eventualmente ele poupa-se disso, ocupando-se de outras tarefas relativamente digamos que, dentro da CNE. Ora, é o tal fenómeno William Toné que
a mim chama-me alguma atenção. Eu quero crer que William Toné é um enfant terrível do ponto de vista de comunicação. Ele vai comunicar sempre, mas existem regras na CNE. Se não for ele o porta-voz, obviamente há especialistas que defendem que ele fica limitado, não é? Fica limitado, sim, porque existem regras. Vai respeitar determinadas regras ao nível da CNE. Quem vai aparecer a terreiro para falar é o Dr. Camato e tudo mais alguma coisa. E quero ver em como. Portanto, acho que a CNE vai aprimorar-se noutros aspectos que de facto deva ele se revelar como tal, não é, senhor doutor? Sim, efetivamente. Na Comissão Nacional Eleitoral há regras. Há regras. E que quem não observar essas regras corre o risco de se desencadear um processo disciplinar. Nós já vimos. Sim. Aliás, verificamos isso do mandato passado, que alguns comissários pertencentes a diferentes partidos políticos que estavam sujeitos a um processo disciplinar em virtude de terem tropeçado as regras que regem a funcionalidade da própria Comissão Nacional Eleitoral. Ouvimos com grande interesse o compromisso da transparência, da circulação de informações e outras coisas, que aquilo é mesmo inerente à Comissão Nacional Eleitoral. Afinal, no ponto de vista formal, uma instituição independente onde concorrem vários atores de diferentes matrizes político-ideológicas e, por conseguinte, ter que ter mesmo uma posição, tem que estar numa equidistância. Entretanto, as grandes preocupações que se levantam, e é isso que se espera, efetivamente a celeridade das informações do que efetivamente se passa, informações dos factos. Os factos são factos e que as suas informações devem reportar, devem ter maior incidência nos factos. E o que deseja-se é que essa mesma transparência, essa mesma rapidez saia da base ao topo, na base através das assembleias eleitorais, darem tempo útil os resultados, mas resultados reais provenientes dessas assembleias, idem aos municípios, também às províncias, e logo essas informações todas procedentes das diferentes províncias afunilam-se na central para poderem aqui os comissários nacionais aferirem afinal a quantidade de votos e a sua distribuição nos diferentes partidos. Mas isso a partir da base, pois até agora o que a sociedade muitas das vezes põe em causa a Comissão Nacional Eleitoral são os resultados que são divulgados aqui no centro e que nas bases nem sequer têm ainda a informação e nem sabem quantos saíram. Por isso é que levanta-se muito o problema das atas operacionais, atas por aí fora, e que é necessário isto para efetivamente termos um resultado eleitoral preciso e que demonstra efetivamente os factos reais, o que ocorreu efetivamente. Estamos agora com 8h34. Esta continua a ser a revista de imprensa da Rádio Correio da Quianda. Avançamos para o jornal A Expansão, depois de uma breve pausa. Até já. Rádio Correio da Quianda. Publicidade. Saúde em sintonia. Em sintonia. Informação. Prevenção. Dicas dos especialistas. E conselhos para uma vida mais saudável.
Porque viver melhor começa com boas escolhas. Saúde em sintonia. Em sintonia. Todas as terças e quintas-feiras, às 11 horas. E aos sábados, às 9. Saúde e sintonia. Com Áurea de Carvalho, a sua médica de família. Informação e bem-estar aqui na Rádio Correio da Quianda. Mansilidade Correio da Quianda. Da Quianda. As tardes ganham nova vida na frequência que te entende. Podem começar a suculentar. É hora de curtir a vida com boa música, informação, cultura e aquele toque especial da nossa terra. De segunda a sexta, das 14 às 17 horas. Bem-vindo ao Tardes da Quianda. Tardes da Quianda. Sob o lema Juventude Angolana, mais patriótica e disciplinada, rumo ao desenvolvimento sustentável. O Conselho Nacional da Juventude realiza de junho a novembro de 2026 a 8ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos em todo o território nacional. A juventude irá escolher novas lideranças nos bairros, nas 378 comunas, nos 326 municípios, nas 21 províncias e a nível nacional. Participe! Conselho Nacional da Juventude. Juventude Angolana, mais patriótica e disciplinada, rumo ao desenvolvimento sustentável. Vem aí, de segunda a sexta-feira. Prime Time. Estreia das 18 às 23 horas. Várias rubricas com conteúdos informativos. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia. Rádio Correio da Quianda. De regresso à revista de imprensa da Rádio Correio da Quianda, tal como anunciamos antes do intervalo, lê-se no jornal A Expansão. Mais de 163 mil lugares de culto em Angola. A Expansão, o jornal Expansão destaca a dimensão do setor religioso no país, com mais de 163 mil lugares de culto. O governo pretende reforçar a fiscalização e prevê a cobrança anual de 17 mil kwanzas aos líderes religiosos identificados. Os nossos comentadores nesta manhã são o político e jurista Alexandre Sebastião André e o jurista e jornalista Carlos Veiga. Vamos à análise. No fundo, 17 mil kwanzas é pouco. Pode-se pedir mais. Eu acho que a cultura, o Ministério, no caso da Cultura, o INAR, pode arrecadar mais receitas nesse sentido, até para equilibrar os níveis de exigência que se impõem relativamente à atividade de culto, à atividade religiosa no nosso país, porque na minha perspectiva até tem sido um bocado cara se olharmos para o que se exige relativamente à própria doutrina e à própria lei. Já discutimos isso na semana passada. Todavia, eu ainda entendo que precisamos de estudar mais, dar mais inputs, digamos que, a esta problemática, a este debate, sendo que, na verdade, o Estado vai regular, vai acompanhar, vai ajudar, vai acompanhar o dispositivo legal que, no fundo, pretende que venha a vigorar, não é?
tudo estava a começar com uma revisão pontual sobre esta matéria que se lide com a lei do culto de religião, a questão da liberdade religiosa no país. Hoje estamos a falar de uma alteração da própria lei, em razão de que há muitas coisas que precisam de ser, digamos que, bem tratadas, né? Agora, João e Dr. Sebastião, este debate é muito profundo mesmo. Daí a necessidade de se exigir o Estado ir buscar, digamos que, receitas, a ver se, digamos que, esta população religiosa, que no fundo é a Igreja, que é parceira, consequentemente, do Estado, venha a reagir como tal. Não é que vamos economizar, digamos que, a discussão em torno desta matéria, mas eventualmente vai impor uma determinada ordem, uma determinada lei. Já dizíamos ubi societas ubi ius, onde a sociedade e até sociedade religiosa também pode impor-se a lei. Ora, está-se a estabelecer a lei. Todavia, convenhamos que dizíamos nós também que era necessário olharmos para os direitos adquiridos daqueles que, no fundo, cuidam destas matérias. Estamos a falar dos religiosos, no caso, dos cristãos, se for o caso também. Não vamos ser muito redutores na questão fenómeno religioso. O fenómeno religioso é qualquer coisa como muito ampla, sendo certo de que não podemos olhar o fenómeno religioso só na vertente cristã. Ora, temos o problema do receio existente entre determinadas religiões, mas querem visar sobretudo determinados entes, no caso, determinada visão do mundo, quer no fundo olhar apenas para a questão do islamismo. Não. As outras religiões que compreendem hinduísmo, a própria religião tradicional africana e a própria religião, se quisermos o budismo e o próprio cristianismo. Ora, nós somos de matriz cristã, é verdade. Todavia, a questão é muito mais ampla e muito mais sensível e muito mais exigente do ponto de vista de análise. Penso eu que quando falamos do fenómeno religioso, estamos a olhar só para os cristãos. Até somos cristãos e mais. O Fórum Cristão Angolano, que é o Fórum Cristão Angolano, que trabalha muito nestas matérias com o INAR e com o Ministério da Cultura, insiste, e muito bem, seria muito bom do ponto de vista do proselitismo para nós, os cristãos, que de facto essa matriz, digamos que cristão, como se fala, na nossa ordem, na nossa realidade jurídico-religiosa, ou se quisermos até político ou política, vingue mesmo, conquanto nós temos, digamos que, uma tradição assente naquilo que herdamos também desde Israel, Ocidente, até chegarmos aqui. Ora, até chegarmos aqui a este estado em que se confluiu a religião africana e a cristã, tal de facto se reconheça, né? Agora, João e doutor, a mim parece que precisamos de analisar, permitir que não olhemos para o fenómeno religioso como simples proliferação de igrejas ou seitas. Vamos olhar isso como sensibilidade de pessoas que lidam com seu Deus. Lidar com Deus significa religere. É difícil encararmos um homem que não fala com Deus. É difícil não termos
é difícil não termos uma sociedade em que os homens nesta sociedade não professam a uma determinada igreja, a uma determinada religião. Uns fazem no segredo, inclusive. Político Alexandre. Mas tem que fazê-lo. O grande pendor religioso do Carlos. Do doutor Pois, sabemos que foi seminarista, não é? E ele está muito dentro desse assunto, mas o certo é que para nós, na sociedade angolana, o problema não é a existência de 163 assentos religiosos. O problema está no comportamento desses 163. Porque, afinal, nós notamos que a sociedade, às noites, principalmente nos bairros, há muita poluição sonora dessas igrejas. Aquelas mais as seitas religiosas que saíram das outras igrejas matrizes, criam as suas religiões e entram inclusive com batucadas e presumíveis fenômenos que dão conta que são milagrosos e que podem curar, até curas. E isto apanhando mentes fracas, pessoas com uma formação muito baixa e outros que têm a mente justamente virada para outros males para outros, acreditam e dão robustez a essas igrejas. Os 17 mil, creio que é da multa, né? É multa, exatamente. Ok. Como disse aqui uma multa anual. Realmente, como disse o doutor, é pouco. É uma multa religiosa, porque 17 mil não é nada. Assim, dá a sensação que em vez de dura lex, cede lex. Está dizendo, não, podem continuar, está mal, 17 mil por ano, não é nada. Isso não é punição. E, aliás, sabe-se mesmo que, embora estão muito vocacionados a presumível Deus, porque eles não são efetivamente. Utilizam o nome de Deus para outros fins. Mas aqui em César, aqui no mundo tem que se cumprir o que o Estado, a sociedade organiza. É assim que nós achamos 17 mil muito pouco, porque isso estimula ainda mais esta condição, e que essa revisão que se está a fazer na igreja, da lei da religião, sem desprimor a liberdade das convicções religiosas, mas tem que se pôr uma lei, tem que se pôr regras nisso, porque senão cada indivíduo vai criar a sua igreja, porque vai buscando aos cristãos. Exatamente. Alguns dividendos. Mudamos então se permite, rapidamente, porque mas muito o rapidamente, tempo está a questão escasseado. da titulação teológica. Eu tenho receio que nós tenhamos pensado na titulação teológica olhando para o presidente Paul Kagame, que decidiu que no seu país quem quisesse professar alguma igreja e tudo mais devia fazer teologia na universidade. Ora, ele provavelmente instituiu universidades ou faculdades com curso de teologia no seu país. Nós ainda neste caso Ruanda, né? Nesse caso Ruanda. Ora, cada caso é um caso. Ruanda é Ruanda e nós somos uma outra realidade democrática, o nosso país. Eu penso que essa matéria tem que ser esgotada em sede da discussão, e ainda bem que está a transitar na Assembleia Nacional para o debate na especialidade, para que de facto pensemos nós. É que costuma dizer-se em filosofia que omnia comparatio claudicat. Comparar as coisas nem sempre dá certo. Cada país é um país, cada realidade é um país, cada caso é um caso. Ainda no jornal A Expansão, e mudando de assunto, Angola continua dependente das importações, apesar do crescimento das exportações. Apesar do aumento das exportações, a balança comercial dos produtos abrangidos pelo Prodesi continua deficitária.
Nos primeiros 6 meses do ano, cada dólar exportado correspondeu a 17 dólares gastos em importações, com destaque para os produtos alimentares. É um problema muito sério alinhar-se este fenómeno. Nós já não estamos numa altura em que dependamos assim com essa grande índice as importações, sobretudo de alimentos, alimentação, porque afinal nós temos todas as condições para criar a base nuclear da alimentação da população angolana. A população angolana consegue, e a terra está aí que Deus dispôs para os seus filhos. O que é necessário é combater o vício das importações, porque dissemos isso das vezes passadas. Há grupos que tanto a sua vida é proceder às importações e criam obstáculos nas produções internas ou nas importações do know-how para desenvolver a nossa agricultura, a nossa pecuária, porque hoje não se justifica nós angolanos importarmos o milho da Espanha, ou melhor, da Argentina e de outras paragens. A propósito do milho, e olhando aqui para o portal Correio da Quianda, o governo obriga importadores de milho a comprar 30% no mercado nacional. O governo determinou que os operadores licenciados para importar milho adquiram no mercado interno pelo menos 30% da quantidade que pretendem importar. A medida pretende estimular a produção nacional e reduzir a dependência das importações. Isso não estimula. É preciso ser mais dura essa determinação. 30% é uma gota no oceano da quantidade de milho que nós importamos. E nós podemos produzir milho, mesmo aqui atrás de Luanda, Bengo, Kwanza Norte, Malai, Mochico. A nossa terra é fértil na produção de milho. Antes, pelo contrário, devia-se incentivar, teria mesmo prazos. 1 ano para a produção, campanha de produção de milho, durante 1 ano. Nos anos subsequentes, proibido a importação de milho. Porque, afinal, este é negócio. Estão a fazer a alimentação do povo como um grande negócio, portanto, frustrando assim os grandes programas, os grandes propósitos de quem governa para poder satisfazer as necessidades básicas da nossa população, porque afinal a boa governação passa em primeiro lugar na alimentação da sua população. Não alimenta a sua população, por mais poderosas Forças Armadas que defendem a integridade territorial, vai da terra porque a alimentação vem de fora. Portanto, há necessidade de se exigir desses importadores talvez a necessidade de alavancar a agricultura, né? Durante 1 ano, em 1 ano nós temos milho até para exportação. Podemos ter. Quanto ao positivo e negativo da semana, o que trazer, Carlos Veiga? Para mim, o negativo é mesmo, tenho que converter-me. O negativo mesmo é este nível tão grande, desenfreado, do lobby de importações que temos no nosso mercado. As figuras politicamente expostas é que conseguem, de facto, manter esse lobbies de informação, de importação, e contra os maiores propósitos, os grandes objetivos, digamos que os macros objetivos políticos e económicos a que nos propusemos enquanto, digamos que país, governação, Estado, etc, etc. Os nossos governantes até podem ter muito boa vontade. Digamos lá se o presidente João Lourenço, quando veio, não trouxe boas políticas, mas eu percebi que, tendo determinadas pessoas dentro do nosso governo
com capacidade de influência que tivessem, iriam de alguma forma, digamos que, enviosar ou, digamos, inclinar, digamos que os objetivos de boa fé, os reais e os grandes objetivos que de facto estamos a ter no nosso país, e é isto que para mim é o negativo da semana, por causa destas matérias, porque são os lobbies da importação que favorecem, digamos que, a importação em detrimento daquilo que da produção endógena, daquilo que podemos fazer. Nós podemos vender o nosso milho conquanto temos, digamos que, a produtividade nacional e terra fértil no nosso país, não é? Eu acho que temos que reverter este quadro. Temos que acabar com algum lobby instalado dentro do nosso país. Negativo. Sim, negativo. À margem do que foi dito agora, é questão de passamentos físicos. Perdeu-se a semana o juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, Vitorino Rossi, Dr. Vitorino Rossi, e também anteontem tomamos conhecimento do passamento físico do pai do nosso colega aqui, o Dr. Chilúvia. Portanto, são os aspectos que marcaram. Solidarizamos-nos, sim, senhora. Solidarizamos-nos com o Dr. Chilúvia, pelo passamento físico do seu pai. Fazemos também aqui uma breve atualização da informação. O Presidente da República inaugura hoje o Palácio de Convenções de Luanda. Isto é positivo. O positivo da semana passa pela inauguração desta infraestruturação e que vai também servir de receita, porque sempre que ocorrer um evento ali a pedido de operadores do nosso mercado, vamos ter que gerar alguma receita. Isto... Seguimos para a parte final, sugestão de leitura. Os média na era da globalização. Um livro de Mona Mossimato Mona, jornalista, padre, escreveu muito no jornal desportivo, portanto, Jornal de Angola, nos tempos de JDM. Eu já o lia desde Cabinda. E cheguei a ser amigo dele já na igreja. Fui puto dele porque ele era padre já e eu era seminarista. Repita o título. Os média na era da globalização. Um livro que verte sobre matérias de sociologia e jornalismo. Muito bem. Político e jurista Alexandre Sebastião André e jurista e jornalista Carlos Veiga, obrigado pela análise e pela vossa presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Boa semana. Boa semana. A revista de imprensa da Rádio Correio da Quianda volta daqui a 8 dias. Agradecemos a sua audiência e fazemos votos de uma ótima semana para si que está em nossa companhia, em companhia da 103.7 FM. Revista de Imprensa. Revista de Imprensa. Análise das principais notícias e perspectivas. Avaliação positiva e negativa da semana. Revista de Imprensa. Todas as segundas-feiras, às 8 horas. Rádio Correio da Quianda, uma sintonia para 2026. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro.